Olá, meu nome é Bruna e no vídeo de hoje vamos apresentar sobre o tema do bloco 4, tipos de simulações. O tópico de hoje é rotina de trabalho com o Pathfinder, enviando simulação. Ao longo do nosso treinamento e utilizando as licenças dentro dos nossos tutoriais, a gente aprendeu um pouquinho de como funciona o nosso Quantum Desktop. Essa versão do Quantum que a gente está utilizando para os treinamentos, ela é uma versão utilizada para projetos menores, que não precisam tanto de um poder de computador, de processamento, para processar esses resultados. E como resultado, ela já tem o mecanismo de otimização dentro da própria licença. Então, quando a gente manda aqui uma simulação, 2 simulações, vai processar diretamente no nosso Quantum Desktop. E esse daqui é o tipo de Quantum local, que é o que a gente chama de Quantum Desktop. É importante citar que dentro do Quantum existem algumas famílias e dentro dessas famílias existem alguns grupos. Como a gente vai simular ou enviar essas simulações em licenças superiores a áreas de 50 km. Então, para áreas superiores a 50 km, a gente vai precisar da família do Quantum Enterprise ou o profissional. A família Enterprise, ela se direciona para licenças de 100 km a 100 km ou áreas de 250 km por 250 km, ou seja, são áreas de grande relevância em que a gente vai necessitar de um processamento muito mais robusto. E é por isso que eles funcionam de formas diferentes. Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona e aí a gente vai também relembrar um pouquinho dos tipos de simulações. Lembrem comigo, a gente tem 3 tipos de simulações. A nossa simulação exploração livre, semeada e a de refinamento. Ao clicar na exploração livre, vai aparecer para a gente aquele nosso corredor de identificação, onde a gente vai escolher o tipo de simulação, podendo ela ser livre ou um traçado de diretriz manualmente. A gente vai inserir ali o nome do nosso traçado e a gente vai escolher a quantidade de alinhamentos que a gente quer que o Quantum volte para a gente. Quando a gente está trabalhando com uma licença Pathfinder, ali onde está escrito o tipo de submissão, vai estar como Pathfinder e não processação local. Então, quando a gente enviar para submeter, vão ser criados nas nossas pastas dos arquivos um arquivo com extensão OPZ e um arquivo de extensão TMQ. Esses arquivos, a gente vai pegar esse arquivo OPZ e esse arquivo TMQ e vai salvar em uma pastinha. Esses 2 formatos de extensão de arquivos, a gente vai mandar por e-mail para o processamento em Pathfinder, que ocorre na nuvem ou no servidor do próprio DNIT. Depois que a gente envia para esse processamento, a gente vai receber pela pessoa que estiver lá, a gente pode receber 2 tipos de arquivo. Um QTZ, que seria um arquivo temporário, caso esse arquivo seja muito grande e demore dias de processamento. Então, a gente pode ir vendo as simulações de acordo com o processamento, se for mais de 50 alternativas, por exemplo, o Quantum vai trazendo um arquivo de formato QTZ que vai, ao longo das simulações, ele já vai trazendo esses resultados. Lembrando que esse arquivo QTZ, ele é temporário, então todas as simulações resultantes nele podem ser alteradas, principalmente no quesito custo e no quesito de geometria, localização em planta e perfil. Logo após também, quando a gente tiver finalizado esse processamento no nosso servidor, o Quantum vai trazer para a gente um arquivo de formato QAZ. A gente vai receber esse arquivo QAZ de volta e aí a gente vai inserir esse arquivo QAZ dentro do Quantum de maneira bem simples. Esse QAZ ele pode ser inserido lá pelo olhinho mágico, que a gente lembra, ou os cenários, as janelas de notas de cenários ou árvore de cenários. Lembrando sempre que todos esses arquivos, quando a gente recebe o QAZ ou o QTZ, a gente tem que salvar nas mesmas pastas onde foram gerados os nossos arquivos OPZ e TMQ. Então, na prática, como é que vai funcionar? Então, ó, por exemplo, aqui está a minha pasta onde eu salvei o meu projeto. Quando a gente clica nela, observem que tem vários tipos de formatos de arquivos. Se a gente vir aqui em tipo, a gente consegue filtrar
Então, a gente sempre vai mandar para o nosso fiscal de contrato ou a pessoa responsável pelo processamento no Petfinder o nosso OPZ e o nosso TMQ. O TMQ é em referência ao nosso MDT. Então, a gente sempre vai mandar este arquivo aqui, ó, que eu vou salvar na parte de fora do meu computador. E a gente também vai mandar o nosso OPZ, que é a nossa submissão. Então, é importante citar também que, ó, dentro deste projeto, a gente já fez diversas submissões. É importante, então, a gente sempre ter uma organização com referência à nomenclatura, porque a partir da nomenclatura a gente vai identificar qual que é a submissão que a gente está mandando agora. Então, por exemplo, vamos supor que a gente pegou essa primeira, eu vou mandar estes 2 arquivos para o meu fiscal. Então, ó, salvei do lado de fora o meu arquivo OPZ e TMQ, vou enviar por e-mail para eles e depois ele vai me devolver, quando acabar a simulação, o meu fiscal vai me devolver o arquivo QAZ, que é o que tem o resultado. Então, vai me devolver este arquivo aqui e a gente vai salvar ele dentro da nossa pasta final. Com relação ao Petfinder, é praticamente assim que funciona. A gente só tem que tomar cuidado com referência ao formato do arquivo que a gente está enviando para o fiscal e é o que a gente vai receber. Lembrando sempre da nomenclatura dos arquivos, que é muito interessante para a gente não se perder no processo. E qualquer dúvida ou questionamento, vocês podem entrar em contato conosco via e-mail. Os dados estarão na descrição desse vídeo. Muito obrigada. Até uma próxima aula.